A menina que sentia bolhas de sabão. Texto de Alexandra Aibel, ilustração por Ana Verónica. Uma edição Cenas, Contos e Coisas. Segundo volume da coleção Nós os Esquisitos. Narrado por Guadalupe, a assistente virtual. O meu pai costumava contar esta história muitas vezes. Eu era pequenita quando comia um bocado de sabão. O meu pai ri-se sempre quando conta esta história. Ele diz que se recorda da minha carita bolachuda, muito satisfeita, a mastigar o sabão. Ele nunca esconde a aflição que foi ver-me engolir pedaços inteiros. E lembra sempre como pegou em mim e me levou à urgência da pediatria. A pediatria, sei agora, é a parte do hospital onde tratam de crianças pequenas. E não tão pequenas, porque estavam lá meninos bem mais velhos que eu. Ou até tinha enfiado um feijão na narina esquerda. Eu sei onde fica a narina esquerda, é no nariz. Os buraquinhos por onde respiramos chamam-se narinas. O meu pai termina sempre a história com um e logo sabão macaco. Ainda hoje penso que o meu pai brinca com aquela frase para me deixar a pensar que falta ali uma vírgula. E logo sabão macaco. Para que eu não me esqueça que trepava por ele acima como se fosse um. Este ano entrou um menino novo na minha turma. Eu acho que ele é muito fofo. Tem os óculos redondos por cima de umas bochechas pequenas e um cabelo da cor dos olhos. O castanho número 77, da minha caixa de lápis de cor. Não é aquele castanho claro, é o outro do lado. O mais escuro e mais bonito. Ele fala muito bem e parece muito inteligente e senta-se na mesa ao meu lado. Como me sento primeiro, posso olhar para ele a aproximar-se todos os dias. Ele sorri sempre. Eu acho que é para mim. Todas as manhãs, depois de sentar e abrir o caderno, pede-me a borracha emprestada. Diz sempre se faz favor e obrigado e apaga uns riscos sem sentido no caderno quadriculado, mesmo que a professora tenha mandado escrever no caderno de linhas. Eu acho que ele faz de propósito. Eu não me importo que ele use a minha borracha e às vezes os seus dedos tocam nos meus quando lhe entrego ou quando me devolve. É quentinho e faz-me comichão no coração. Até acho que bate mais depressa. Eu sei onde é o coração, fica no peito do lado esquerdo, aconchegado pelos pulmões. Eu sei que são os pulmões que recebem o ar que inspiro e empurram o ar que expiro. Quando estou em casa a fazer os trabalhos e pego na mesma borracha, acho que até coro um bocadinho. Decidi que no intervalo da manhã lhe vou dizer que gosto de estar com ele. Chego à escola um bocadinho ansiosa. Sinto coisas estranhas na barriga, agitam-se asas no meu estômago, parecem borboletas. Nem presto atenção ao sorriso que me faz quando me pede a borracha naquela manhã. Eu sei onde é o estômago. Fica logo abaixo dos pulmões, encostadinho ao meu lado esquerdo, mas nesse dia parecia querer sair do lugar. O intervalo chega e saímos todos da sala. No fim das escadas quero chamar pelo rapaz que está de frente para mim. As borboletas não paravam quietas e parecia que se multiplicavam. Inspiro para dizer o nome dele e quando entreabro a boca não me sai uma palavra, sai-me apenas um uop, acompanhado de uma bolha de sabão grande, colorida e reluzente. Vejo nos olhos dele que também fica muito espantado, mas não tão espantado quanto eu. Apressei-me a fechar a boca com as duas mãos. Eu sei onde fica a minha mão. Tanto uma como a outra. O meu pai diz que sou um bocadinho trapalhona e que às vezes parece que tenho duas mãos esquerdas, talvez por isso não tenham chegado a tempo. Enquanto a bolha sobe pelo ar, duas pequeninas escapam pelo canto da boca. O rapaz olha para todos os lados a tentar perceber de onde sairá aquela bolha de sabão. Eu escondo a cara. Sinto-me a arder de tão vermelha e corro para a casa de banho para tentar perceber que coisa estranha tinha sido aquela. Mais calma, abro a boca em frente ao espelho e espreito num profundo mas nada. Nem bolhas, nem gosto de estar contigo. Passo a cara por água, limpo-me e ainda nada recomposta, deixo as escadas a correr. No final do corredor, cruzo-me com a Maria que me pergunta: Há almoças no refeitório? E sem perder o meu objetivo, digo-lhe sim. Sim, almoço. Podemos almoçar juntas se quiseres. E aquela frase sai-me clara e limpa, sem bolhas a acompanhar. Ainda olho para trás, sem abrandar o passo, à procura de uma ou outra amostra de sabão que esvoaçasse sem eu dar conta, mas nada. Sentia-me voltar ao normal.
Mais confiante, dirijo-me de novo ao meu querido de bochechas redondas. Ele está ao fundo com mais dois meninos, ao pé do Parque dos Baloiços, mas quando me vê, sorri, e eu estou decidida. Aproximo-me e ele dá dois passinhos na minha direção, o que me faz pular por dentro. E ao início de um olá ensaiado, seguido de sabes, duas enormes bolhas de sabão invadem-me a boca, fugindo-me uma a seguir à outra, mesmo à sua frente. A segunda rebenta-lhe no nariz salpicando de pequenas gotículas de água ensaboadas e ele exclama pestanejando. O que é isto? Eu tento explicar. Mas a cada sílaba uma bolha pequenina, a cada palavra uma bolha grande e calmo. Cerro a boca, olho para baixo e afasto-me. Ainda ouço o rapaz dizer-me, espera, espera. Mas ele não vem atrás de mim. Embora não tivesse voltado a acontecer durante todo o dia de escola, comigo a responder perfeitamente no meu melhor português, a todas as perguntas que a professora colocava, aquilo deixou-me zangada para o resto do dia. Quando cheguei a casa e tentei contar ao meu pai as borboletas, eu sei que foram as borboletas, fizeram das suas. Agitaram o sabão do meu estômago, misturaram-no com o ar dos meus pulmões e fizeram-me soltar mais bolhas. É claro que o meu pai ficou preocupado e a primeira coisa que me perguntou foi: Comeste sabão outra vez? Ele notou pela minha cara que não achei piada à pergunta e que já tinha para mim que era ainda o mesmo sabão que me deixava naquela circunstância, a de ser a menina que sentia bolhas de sabão. O meu pai, com o seu jeito meigo, tranquilizou-me e disse-me para não ficar angustiada porque se aquilo continuasse me levaria ao médico para perceber do que se tratava, e fez-me algumas perguntas. Trazes trabalhos de casa? 0 bolhas. Almoçaste com a Maria? 0 bolhas. Como correu a aula de violino? 0 bolhas. Emprestaste a borracha ao teu rapaz? Brulô, brulô, brulô. 2 bolhas grandes e uma pequena. Não era preciso o meu pai fazer o diagnóstico para eu já o saber. Não conseguia dizer o que sentia sem soltar bolhas de sabão. E a culpa era óbvia, a culpa era daquelas parvas borboletas a misturarem aquele maldito sabão macaco. No dia seguinte, logo pela manhã, tive aula de ginástica. Aproveitei os pinos para ver se me saía algum sabão pela boca, fiz um esforço, apertei os abdominais, eu sei onde são os músculos abdominais, mas não sei o nome deles, puxei a tosse e nada, nem um resto ligeiro de sabor a sabão na língua. No primeiro intervalo da tarde, depois de um almoço tranquilo e sem incidentes onde falei de tudo e mais alguma coisa com a Maria, tentei outra vez aproximar-me do rapaz. Ele vestia uma polo de 3 botõezinhos, estava muito aprumado e bonitinho, e nem foi preciso chegar ao pé dele para começar logo a soltar pequeninas bolhas, parecia uma chaminé daqueles comboios antigos. Eu não queria, mas não tinha outro remédio, resolvo desistir. Já tinha percebido que com aquela condição não conseguiria nunca dizer aquilo que sinto. Fiquei todo o dia triste e apeteceu-me chorar. Como poderia eu relacionar-me com os outros sem lhes dizer o que sinto? Na quarta-feira logo pela manhã, quando o rapaz se aproximava do seu lugar, olhei terna para lhe tentar dizer, com os meus olhos verde número 68, que não ser capaz de conseguir dizer, não significava não sentir. Ele sentou-se e disse-me: Emprestas-me a borracha se faz favor? Desta vez, os olhos dele empurram os meus para o seu caderno. Debaixo da borracha, um pouco escondidas, estavam 2 caras desenhadas. Uma de óculos, outra de caracóis e uma bolha de sabão, uma grande bolha de sabão no meio das duas. Eu corei, sorri e deixei sair 4 bolhinhas, em plena sala de aula. O meu rapaz apressou-se a agarrá-las antes que toda a gente visse, escapou-lhe uma que foi aterrar justamente na secretária da professora, mesmo à frente da sua esferográfica. Ela olha para a janela, olha para a turma, franze o sobrolho e volta à aula como se nada fosse. Eu teria vergonha se ela descobrisse que tinha sido eu a soltar aquela bolhinha, era pequenina, mas tinha vindo de dentro de mim. Eu não sei bem de onde. O rapaz, que acompanhara com os olhos toda aquela viagem, em vez de apagar o desenho com a borracha, acrescentou-lhe mais 3 bolhinhas. Na quinta-feira, o rapaz não me pediu a borracha emprestada. Fiquei triste. Senti falta dos seus deditos nos meus. No intervalo, nem tentei chegar até ele. Bastou-me olhar para que o sabor do sabão me invadisse as papilas gustativas. E eu sei onde ficam as papilas gustativas, ficam na língua. Na sexta-feira também não. Ele ainda me sorriu ao almoço no refeitório, mas não dissemos nada um ao outro. No sábado o meu pai ligou ao pediatra.
Não me contou a conversa toda, mas disse-me que não era caso de preocupação, que o médico estava certo que ao fim de alguns dias, passaria. Perdi um bocadinho a confiança nele. Não achei que soubesse do que se tratava. De certeza nunca tinha visto uma menina que deitava bolhas de sabão pela boca, caso assim nunca teria acontecido. Foi isso que eu pensei. Passei mal o fim de semana, já nem chorar conseguia. Quando pensava no rapaz, as lágrimas escorriam por dentro e faziam bolhas ainda maiores, desta vez com sal. E não fosse pela angústia, o espetáculo que agora me saía pela boca e pelas narinas, até seria bonito. Segunda-feira foi a custo que me levantei e fui para a escola. Tentei entrar na sala às escondidas, mas já sabia ser impossível ficar invisível, estando sentada mesmo ao lado do rapaz. Ele vinha de cabelo no ar, parecia que se tinha esquecido de se pentear antes de sair de casa. Eu continuei a achá-lo fofo. Ainda mais quando, embaraçado, se tentou pentear à pressa, depois de perceber pela minha expressão que o seu penteado era, na verdade, um despenteado. Ele sentou-se e abriu o caderno quadriculado, e no mesmo momento do dia em que costumava pedir-me a borracha, disse-me: Olha, já não preciso da borracha. Vê. Na folha, sobre as nossas duas caras estavam 2 balões de fala, um para mim, outro para ele. Chega o caderno para o meu lado e põe a sua mão esquerda mesmo no meio dos 2 desenhos. Pega num lápis e começa a escrever no seu balão. Ele sorri-me e eu com ele. Pego no meu lápis e, a tentar sem nenhum sucesso conter 22 bolhas que me saem pela boca, escrevo no meu balão: Eu gosto de estar contigo. Todos olham encantados para o ar, mas ninguém percebe de onde vieram aquelas bolhas de sabão. A professora também vê, sorri e exclama: Que lindo! O rapaz levanta a mão para deixar o desenho completo e os seus olhos brilham ao ler o que eu tinha escrito. No seu balão, ele tinha escrito ao mesmo tempo que eu. Eu também. O meu caderno daquela manhã ficou cheio de gatafunhos. Percebi que não tenho jeito nenhum para escrever com a mão esquerda. A minha outra mão esquerda esteve sempre encostada à mão esquerda do rapaz. Na terça-feira de manhã o desenho tinha mais 20 bolhas de sabão desenhadas. Preenchiam toda a folha de papel, 2 tinham-se perdido para o meu caderno de matemática, eu não sei bem como. No intervalo o rapaz veio ter comigo. Um bocadinho tímido, disse-me: Sabes, eu tinha um plano B. Eu não disse nada pelas razões que ele já conhecia, mas compreendeu na minha cara. Qual plano B? Ele mete a mão ao bolso e tira um frasco pequenino. Desenroscando a tampa, tira de lá de dentro um ar de plástico cheio de água com sabão. Aperta os lábios, eu gosto dos lábios carnudos que ele tem, e soprando devagarinho por dentro do ar, forma aos poucos uma bolha de sabão que começa a crescer. Antes de soltar, rebenta, borrifando-nos as caras. Ele cora e diz: A primeira custa sempre um bocadinho. Vou tentar outra vez. E à segunda ele faz crescer uma enorme bolha de sabão, que sobe levada pelo ar quente. Eu quero ajudar e, à procura da maior agitação, que fizesse a maior bolha de sabão possível, abro a boca. Quando expiro, sai-me, sem contar, vindo de um lugar que eu não conheço, eu gosto de ti.